CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Hoje faremos o estudo em torno do livro Céu e Inferno. É a Gênesis? Então, em torno da Gênesis. Vamos ler aqui o Evangelho e fazer a nossa prece e iniciarmos os estudos. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário por dia a cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saindo a hora terceira do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada fazer e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a hora sexta, a hora nona, fez o mesmo. Voltando a sair na hora 1ª, encontrou outros que também estavam sem fazer nada, aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante todo o dia de trabalho, sem trabalhar? E eles lhe disseram: Obrigado. É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes o começando pelo último até o primeiro. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 1ª, aproximaram-se e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhes pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: Meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence, vai-te. Quanto a mim, quero dar-te este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus. Só uma observação antes da prece. A gente sempre vê o trabalhador da última hora. E a gente sempre analisa que nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora, né? E o dia do trabalho, a hora de trabalho, é relativa a essa encarnação. O que é uma encarnação diante da eternidade? Menos do que 1 hora. Tudo bem, mas a gente esquece de ver que ele começa assim, essa parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar os trabalhadores para a sua vinha. O reino dos céus, ele é constantemente um lugar de trabalho. Ele busca trabalhadores desde que o mundo é mundo. A 1ª hora, a 2ª hora, a 3ª hora, ele está sempre chamando trabalhadores. Então, o reino dos céus é um lugar de trabalho, não é um lugar beatífico, como as religiões falam. E as religiões que falam que vai para descansar, que vai dormir, não analisa corretamente. Vocês já tinham visto isso? Que é um reino no lugar de trabalho? Nananina não vê. Nessa parábola não vê. A maioria não vê. Que o reino dos céus é um lugar de trabalho. É uma grande vinha. É uma grande vinha. Então, é o tempo inteiro trabalho. Trabalho. Por isso, no livro dos Espíritos, tem lá a lei do trabalho. Mas Jesus está dizendo
que no trabalhador da vinha, que é trabalho o tempo inteiro. É trabalho o tempo inteiro. Vamos fazer a nossa prece? Jesus, estamos trabalhando, Senhor. Estamos aprendendo. Ajuda-nos a sermos dignos do Teu trabalho, fortalecendo o nosso ânimo, a nossa coragem, o nosso pensamento, para praticarmos a lei de trabalho, junto com o amor, com a lei de amor, de justiça e de caridade. Envolva-nos nesta manhã em que estudaremos o livro A Gênese, inspirados pelos Teus enviados, como o nosso irmão Altivo, a direção da nossa casa espírita, o nosso Kardec, o nosso Leon Denis, o nosso professor José Jorge, o patrono desse estudo. Enfim, em nome do amor, do Teu amor e do amor de Deus, iniciarmos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Lei do trabalho está implícita nos trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante ao Senhor, olha só. Então o reino dos céus é trabalho. Não se vê isso. Eu vou confessar para vocês, eu vi isso aqui agora. Nessa parábola, a gente sabe que é lugar de trabalho. Não é a questão de que... Eu estou dizendo nessa parábola dos trabalhadores da vinha, nela, implícita ali que o reino dos céus é o trabalho. Nessa. O que é trabalho, a gente sabe disso. Eu vi hoje aqui, analisando. Tá, vocês estão vendo como a gente aprende? Pois é. Então, não existe descanso eterno. É porque o defunto fecha os olhos, né? Vai lá, bota o olho, está descansando, está dormindo. Porque você analisa o corpo, não o espírito. Não o espírito. Pois é. Então vamos lá. A providência. Está gostoso estudar esse livro aqui, a Gênese, né? Vamos para a providência. Vimos que Deus é soberanamente bom, justo, né? Suprema sabedoria, inteligência, eterno, imutável, material, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. E nós vimos tudo isso separadamente. Hoje vamos para o número 20, item 20, a providência. A providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Está aí. Ele já está definindo o que é providência divina. A providência divina, então, é a solicitude de Deus para com todas as criaturas. O que é a solicitude de Deus para todas as suas criaturas? Ele está presente em tudo, está sempre ajudando, está sempre providenciando. Então, a gente não pode descrer isso. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as mais pequenas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Como Deus, tão grande, tão poderoso e tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e com os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só se exerce sobre as leis gerais do universo, que este funciona desde toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura se acha submetido na sua esfera de atividade, sem que tenha necessidade do concurso incessante da providência.
Então, a providência divina está nas leis, que rege o universo, que rege a nossa vida. Correto? Sim. E como a lei está escrita na nossa consciência, a gente sabe o que deve e o que não deve fazer. Em seu estado atual de inferioridade, os homens só dificilmente podem compreender Deus infinito. Porque sendo restritos e ilimitados, eles o imaginam restrito e limitado, como eles próprios. Representam-no como um ser circunscrito, e dele fazem uma imagem semelhante à própria imagem. Os quadros que pintam com traços humanos contribuem muito para incutir esse erro no espírito dos povos, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, ele é um soberano poderoso, sentado em um trono inacessível, perdido na vastidão dos céus, e porque suas faculdades e suas percepções são limitadas, ele não compreende que Deus possa ou se digne intervir diretamente nas pequeninas coisas. Pô, é um raciocínio muito lógico, né? Bonito de ouvir. Na incapacidade em que está o homem de compreender a essência própria da divindade, ele não pode fazer mais que uma ideia aproximada dela, com a ajuda de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-lhe a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido, achando-se em contato com cada molécula da matéria, produzirá nos corpos uma ação idêntica àquela que produziria a totalidade do fluido. Isso é o que a química demonstra diariamente em proporções limitadas. Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente pelas forças materiais. Mas se nós supusermos o fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, atenderá e sentirá. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia sobre isso. Ele não é inteligente por si mesmo, pois que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. É por causa da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em toda parte, que escrutam nossos pensamentos mais íntimos, que veem e agem à distância. É a um certo grau de purificação desse fluido que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade. Basta um raio dos seus pensamentos dirigido a diversos pontos para que possam neles manifestar simultaneamente a sua presença. A extensão dessa faculdade está subordinada ao grau de elevação e purificação do espírito. É ainda com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à distância, pelo poder da vontade sobre alguns indivíduos, que ele modifica dentro de certos limites as propriedades da matéria. Dá substâncias inativas, propriedades determinadas, repara desordens orgânicas e realiza curas pela imposição das mãos. Então vamos interpretar isso que a gente leu, né? Vamos interpretar, conclui aí. Então ele começou dizendo que, fazendo a pergunta, né? Como que Deus pode estar em toda parte? Como que Deus vai se ocupar com as coisas mais ínfimas, mais pequeninas? É isso que ele falou. Então ele está dizendo, imaginemos um fluido. O fluido que penetra todas as células. Um fluido que está em todos os lugares. Mas o fluido é matéria. O fluido não é inteligente. Aí ele fez uma analogia
com o nosso perispírito, que é a matéria. Mas o espírito age sobre a matéria. Ele age no perispírito para que o corpo execute o comando. O corpo é o executor da vontade do espírito, que age no perispírito e o corpo executa. E como a gente não influencia a matéria, por exemplo, quando a gente dá o passe magnético ali na água, influencia a distância com o pensamento, e o pensamento se propaga no fluido cósmico universal. O mesmo vai acontecer com a ação de Deus sobre as mínimas coisas. Imagine um aquário cheio de peixe. E um peixão dá uma rabanada na água. Não acontece de vez em quando? Mexe a água toda. Não é? Os pequenininhos até se movimentam. O universo é um grande aquário. Nós estamos mergulhados, em vez da água, no fluido cósmico universal. E tudo que fazemos na Terra influencia o universo, influencia a galáxia. Influencia. Então, é assim que Deus age, nesse fluido. Pelas suas leis, Ele sabe o mínimo que acontece com as suas criaturas, no universo inteiro. O homem, ele não entende, ele não consegue alcançar esse Deus. Então ele fez um Deus, como ele colocou aqui o Kardec, ele não usou a palavra, mas eu vou usar um Deus antropomórfico, que é um Deus em forma de homem. Deus sentado num trono. Porque ele não concebe um Deus diferente das suas limitações. Um Deus também limitado, porque nós somos limitados. Ele não consegue um Deus criador do universo, algo que a gente ainda não compreende. E para ele compreender, ele fez de Deus um homem forte, musculoso, porque isso para o homem gera poder, a força, né? É isso que ele falou aqui. Então, como é que pode esse homem ver tudo o que acontece em todo mundo? Claro, ele limitou Deus. Deus não é limitado. Deus é. Entenderam? Então, desses 3 itens aqui, isso é um resumo. Vamos continuar? Alguma pergunta? Os espíritos, porém, 23. Os espíritos, porém, ainda que sejam elevados, são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções, e não poderiam, sob esse aspecto, se aproximar de Deus. Entretanto, eles podem nos servir de ponto de comparação. O que o espírito só consegue realizar dentro de um limite restrito, Deus, que é infinito, o realiza em proporções indefinidas. Há ainda a diferença de que a ação do espírito é momentânea e subordinada às circunstâncias, a de Deus é permanente. O pensamento do espírito só alcança um tempo e um espaço circunscrito. O de Deus abrange o universo e a eternidade. Em uma palavra, entre os espíritos e Deus, a distância do infinito, do finito ao infinito. Entenderam? Os espíritos, por mais elevados que sejam, são finitos. Deus não. Deus não. Os espíritos, por maiores que sejam, são limitados. Deus não tem limites. Olha como é que fica difícil a gente compreender Deus. O que caracteriza a nossa inferioridade, a nossa imperfeição. Vamos lá. Tudo bem até aí? Se ele quiser entrar para ouvir, pode. Número 24. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito. O fluido perispiritual é matéria, não pode ser o pensamento do espírito. Mas o agente e o intermediário desse pensamento. O agente e o intermediário desse pensamento.
Então, o fluido perispiritual não é pensamento, mas o agente, o intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, fica, de certo modo, dele impregnado. Na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido são um só, como acontece com o som e o ar. De maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Entenderam? Vamos lá. Vamos devagarinho. O fluido, ele está no espírito. Você não pode separar o pensamento do espírito, certo? O pensamento é um atributo do espírito. Como você também não se separa o fluido, o perispírito, do espírito, está nele. Embora você não saiba a natureza do espírito, nós não sabemos isso, mas a natureza do perispírito a gente sabe, é fluido, é matéria. É matéria. Então, essa matéria, que é o perispírito, está impregnado do pensamento do espírito. Então, o nosso perispírito, ele vai estar com luz, vamos imaginar um desencarnado, um espírito luminoso, um espírito bondoso que elevou, porque está impregnado do pensamento e sentimento do espírito, logo o seu corpo espiritual vai se iluminar. Mas se ele for um espírito do mal, que pensa no mal, no ódio, na inveja, na raiva, ele terá um perispírito obscuro, opaco. Então não dá para você desassociar o perispírito, embora sendo matéria, do espírito. Como não dá para desassociar o pensamento do espírito. Porque o pensamento está no espírito, é um atributo do espírito. Aí vamos lá, em cima dessa lógica agora, que foi isso que ele falou aqui, vamos ler de novo para entender tudo. Eu sei que o final é que vocês não entenderam, mas com isso vocês vão entender. Vamos lá. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente, o intermediário desse pensamento. Certo? Entenderam aí? Porque o espírito pensa, ele age no perispírito, o perispírito manda o corpo executar, como a gente mandou. Ele é o intermediário sempre. Como é ele que transmite, fica de certo modo dele impregnado. Quer dizer, o perispírito está impregnado do pensamento do espírito. Na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido são uma só, como acontece com o som e o ar. Eu estou falando, vocês estão ouvindo o som, mas é o ar que propaga o som. Mas parece que é a mesma coisa, porque sem ar não tem voz. Correto? Sem um ar não tem voz. Sem o espírito não está sem o perispírito. Sem perispírito não é. Tem que ter espírito e perispírito. Então ele está impregnado. De maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Materializar o quê? O corpo espiritual. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. O ar é neutro, se torna sonoro. O fluido também é neutro, mas o perispírito, como recebe o pensamento, é impregnado pelo pensamento do espírito, poderíamos dizer que esse perispírito é inteligente, entre aspas. Ele está explicando ainda como que Deus vai agir. Nós não agimos na matéria, o ser inteligente age na matéria, que é o perispírito, para que as coisas sejam realizadas no campo material. É o mesmo princípio de Deus, agindo sobre o fluido cósmico universal para compreender tudo que existe no universo. Entendeu, Adilane? Como espírito ou como encarnado, Adilane? Tá, estou vendo. Então vamos lá.
Entenderam agora? Entendeu? Tá vendo? Isso é difícil de eu explicar para as moças. Eu tenho que traduzir numa linguagem mais simples ainda para elas. Mas se quiser que eu faça de maneira mais simples, deu para entender? Então vamos lá. 25. Que seja ou não assim, quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele haja diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar o nosso raciocínio, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente enchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. Olha aí. Como um peixe no aquário. É isso aí que ele está dizendo. Para a gente entender a ação de Deus no universo. Ora, a criação, a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que o todo, cada átomo desse fluido, se assim se pode expressar, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando esse fluido em toda parte, tudo estará submetido à sua ação inteligente e à sua previdência e à sua solicitude. Entenderam? Tem que prestar atenção. Tem que ler prestando atenção. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma saturado desse fluido. Nós estamos assim constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só das nossas ações ao seu olhar. Olha, quando ele fala ao seu olhar, já está dando uma natureza divina ao homem, até Kardec, né? No seu olhar, mas não tem outra palavra, né? A sua percepção. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento, e é com razão que se diz que Deus lê no mais profundo recôndito do nosso coração. Só estamos nele como ele está em nós. Nós estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Nós estamos nele como ele está em nós. Ele por quê? Por causa desses átomos, por causa desse fluido inteligente que penetra todos os átomos, todos os lugares. Entenderam ou ficou difícil? É porque nós não compreendemos Deus. Então ele está esticando aqui o máximo que ele pode para a gente compreender isso. Nós estamos mergulhados no átomo, no hálito divino, diz Leon Denis. Estamos mergulhados no hálito divino. Olha que beleza de expressão. E Kardec acabou de dizer aqui, quanto Deus quer dizer que ele age diretamente intermediária do fluido para facilitar o raciocínio, vamos apresentar sob forma fluido inteligente, enchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Eu trouxe a imagem do aquário. Por isso que ele sabe tudo. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não precisa lançar seu olhar do alto da imensidade para que ele ouça nossas preces. Elas não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, uma vez que, estando Deus continuamente ao nosso lado, nossos pensamentos se repercutem nele. Nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Olha que beleza! Entenderam?
Por isso que eu não preciso falar, meu Deus me ajuda. Se eu pensar, meu Deus me ajuda, ele vai ouvir. Eu não sou Deus. Deus está aqui. Ele está em todos os lugares, está em cada um de nós. Eu sou criatura, fui criado por Deus. Eu não sou Deus. Senão eu vou entrar na ideia panteísta. Eu estou mergulhado no hálito divino. Ou como eu disse aqui, a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Nós estamos mergulhados no fluido divino. Nada está solto no universo. Nada está solto. Nada está solto. Tudo está regido por leis. À medida que a gente vai compreendendo tudo isso, não tem como você não acreditar em Deus. Não tem como. Mais alicerçada. Onde nós paramos? Longe de nós a ideia de materializar a divindade. Olha aí, a gente não materializou a divindade. A imagem de um fluido universal e inteligente não é evidentemente mais que uma comparação própria para dar uma ideia mais justa de Deus, que é a dos quadros que o representam sob uma figura humana. Ela tem por objetivo fazer compreender a possibilidade que Deus tem de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Ainda não é isso, mas é o que dá para a gente entender. Como a gente está mergulhado na atmosfera, aqui tem o ar com seus gases, e eu estou falando, vocês estão me ouvindo, é assim Deus na atmosfera dele. Eu estou falando, eu estou pensando, ele está me ouvindo. E como nós somos seres pensantes, muitas vezes a gente pega o pensamento um do outro. Ele continua fazendo uma analogia, que é melhor do que a que Deus é um homem, forte, barbudo. Entendeu? Entendeu agora, Malu? Está entendendo, Carmen? Ele é muito mais do que isso aqui ainda. Mas é o que a gente tem, é o que ele pode dizer. A nosso alcance. É o que pode, é o que está a nosso alcance para entender, para compreender. Nós, 27, nós temos sob os olhos constantemente um exemplo que pode nos dar uma ideia da forma pela qual a ação de Deus pode exercer sobre todas as partes mais recônditas de todos os seres, e por consequência como as impressões mais sutis de nossa alma chegam até ele. Esse exemplo é tirado de uma instrução dada por um espírito a esse respeito. Então vamos lá ver o que o espírito diz a esse respeito. Um dos atributos da divindade é ser infinito. Não se pode representar o Criador como sendo uma forma, um limite, uma delimitação qualquer. Se ele não fosse infinito, poder-se-ia conceber qualquer coisa maior que ele. E essa qualquer coisa é que seria Deus. Sendo infinito, Deus está em toda parte, porque se não estivesse em toda parte, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema. Portanto, se há um Deus, e ninguém tem dúvida sobre isso, esse Deus é infinito e não se pode conceber nenhum espaço sem a sua presença. Por consequência, ele se acha em contato com todas as suas criações. Ele as envolve, elas estão nele. Portanto, é compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura. E para se fazer compreender o mais materialmente possível de que maneira esta comunicação tem lugar universal e constantemente, examinemos o que se passa no homem entre seu espírito e o seu corpo. É porque tem ali o intermediário, o fluido. O homem é um pequeno mundo, do qual o diretor é o espírito, o princípio dirigido do corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação em que o espírito seria Deus.
Compreenda-se que aqui há apenas uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Ainda que o número dessas partes constitutivas, tão variadas e de natureza tão diferente, seja considerável, ninguém irá pensar que se possam possuir movimentos ou que uma impressão qualquer tenha lugar em um ponto determinado, sem que o espírito tenha consciência disso. Há sensações diferentes em muitos lugares simultaneamente? O espírito se sente todas. O espírito as sente todas. Discerne, analisa, determinando em cada um uma causa e seu ponto de ação. Interessante a analogia, né? Um fenômeno idêntico ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte da natureza, como o espírito está em toda parte do corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com Deus, assim como todas as células do corpo humano estão em contato direto com o ser espiritual. Não há razão, pois, para que num e no outro caso, fenômenos da mesma natureza não se produzam da mesma maneira. Pô, melhor do que isso, hein? Adilane, está entendendo? Eu estou vendo que você está entendendo. Que raciocínio bonito, interessante. É uma analogia, hein? É uma analogia. O que acontece com o nosso corpo limitado, que o nosso espírito sabe, se coçar o dedo mindinho, se a unha encravar, eu sei. Né? Se puxar o meu cabelo, doeu. Eu sei, puxou o meu cabelo aqui, doeu. O meu espírito registra, eu espírito registro, meu espírito não. Eu espírito registro. Qualquer parte do corpo. Deus sendo ilimitado, infinito, né? Não é definição de Deus, mas Ele é ilimitado. Ele vê tudo. Porque tudo está mergulhado no fluido divino. Um fenômeno idêntico, nós vimos ali, um membro se agita. Onde é que nós estamos? Um membro se agita, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos são postos em vibração. O espírito experimenta cada manifestação, distinguindo-as e localizando-as. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. E Deus sabe tudo, o que se passa e destina a cada uma o que lhe é particular. Daí pode-se deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres de um mundo, entre eles, a solidariedade de todos os mundos e, por fim, das criações do Criador. Olha só, um espírito chamado Kahneman, na Sociedade Espírita de Paris, em 1867, que diz isso aí. Por isso que os mundos são solidários. Nós, finitos, percebemos o corpo e Deus, o mundo inteiro. Então, o planeta Terra, Júpiter, Netuno, Urano, Marte, Vênus, Netuno, Urano, Plutão, o Sol, a galáxia inteira, as outras galáxias, está tudo mergulhado no hálito divino, como diz Leon Denis. Está tudo mergulhado no fluido divino, como disse Kardec aqui. Né? Porque Deus está em tudo. Por isso.
Voltamos a dizer, ainda como colocou Kardec, é uma analogia para a gente compreender. É uma analogia. Vamos mais um pouquinho? Número 28. Compreendemos o efeito. Isto já é muito. Compreendemos o efeito de tudo isso. A causa é Deus. A causa a gente não compreende ainda. A natureza dessa causa. Mas já compreendemos o efeito. Se tem um efeito, tem que ter uma causa. Se tem um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Do efeito, remontamos à causa. Vamos ver quem foi Kahneman. Foi um magnetizador e um fervoroso adepto do espiritismo. Vivia em Sétif, Argélia. Com dedicação, prestou numerosos serviços a pessoas sofredoras. Desencarnou em 20 de abril de 1867 e deu sua primeira comunicação na Sociedade Espírita de Paris em 12 de maio do mesmo ano. Então vamos lá. Compreendemos o efeito. Isto já é muito. Do efeito remontamos à causa e avaliamos a sua grandeza pela grandeza do efeito. Olha só, do efeito tem uma causa, vamos devagarinho no raciocínio. E a causa avaliamos a grandeza, certo? E pela grandeza, o efeito. Mas a sua essência íntima nos escapa, como da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Conseguimos medi-los. Entretanto, ainda desconhecemos alguns aspectos dos princípios que os produzem. Será então mais racional negar o princípio divino porque não compreendemos? Olha que beleza de raciocínio. Por exemplo, a gente consegue saber os efeitos da eletricidade, não consegue? Do calor, da luz, os efeitos da luz do sol. Agora, como a gente consegue perceber os efeitos da divindade? Agora, nós não compreendemos o efeito, apesar dessas coisas materiais, a gente não consegue perceber a sua natureza íntima. Como é que essa luz se produz? Como é que esse sol se fez? Como que os cientistas estão batendo cabeça para tentar descobrir isso? Ah, foi o Big Bang, é a teoria mais aceita, né? Mas o que desencadeou o Big Bang? E aquela primeira partícula? De onde veio? Então, a gente não sabe. Mas seria negar, porque eu não sei a natureza íntima, negar que o Sol existe? Eu não conheço a sua natureza íntima, mas a mesma coisa é Deus. Então, porque eu não conheço a natureza íntima de Deus, eu vou negar a Deus? Ao raciocínio lógico de Kardec. Ah, mas o Sol eu estou vendo ali, a luz eu estou vendo, Deus eu não estou vendo. Mas a gente está sentindo Deus. De noite, quando faz calor, a gente não vê o calor vindo, a gente sente. Né? Então vamos lá. Nada impede que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal irradiando incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde está esse foco? É o que ninguém pode responder. É provável que ele não esteja fixado em um ponto determinado, como não está a sua ação, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço infinito. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus, essa faculdade tem de ser sem limites, uma vez que Deus preenche o universo. Poderíamos ainda admitir, por hipótese, que esse foco não tem necessidade de se transportar e que ele se forma sobre todas as partes, onde a soberana vontade julgue conveniente que ele se produza, de onde se poderia dizer que ele está em toda parte e em parte alguma. Olha como é que esse raciocínio você tem que prestar atenção. Não é todo mundo que alcança, não.
Não é todo mundo. Olha só que raciocínio. Que para a gente está entendendo. É complexo, a gente está conseguindo entender. Dá para eu explicar esse raciocínio para essas senhoras que estão vindo aqui? Não vão entender. Eu tenho que falar que Deus existe, pronto, o efeito uma causa e ser bem mais. Mas esse raciocínio não nos atende, não atende alguém mais intelectualizado. Mas o que Kardec trouxe, atende. Atende. Estão entendendo por que nós não compreendemos a natureza de Deus, como nos falta muito, e nós estamos no beabá. Para a gente compreender Deus, tem que saber esse beabá, o é e o u. Que só os espíritos superiores, né, o entendem, o compreendem. Nós não entendemos ainda. Por isso, a maioria quer um Deus parrudão, fortão, né, cheio de músculo. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil você pensar que Jesus é Deus. É mais fácil. Aí transformaram, porque os romanos tinham os deuses deles lá, Mercúrio, Vênus, né? É mais fácil transformar Jesus num daqueles deuses. É. Jesus passou a ser Júpiter. A mesma coisa. Júpiter. Por aí vai. Tudo bem? Vamos lá. E como está difícil de arrancar essa ideia da gente, né? Como está difícil. Diante desses problemas insondáveis, nossa razão deve se humilhar. Claro, a gente vai se fazer pequeno. Eu não consigo entender isso. Deus existe. Disso não podemos duvidar. Ele é infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência. Sua solicitude se estende a tudo. Nós o compreendemos. Portanto, ele só pode querer o nosso bem. E por isso que devemos ter confiança nele. Eis aí o essencial quanto ao mais. Eis aí o essencial. Quanto ao mais, esperamos que sejamos dignos de compreendê-lo. Olha aí, só dá para entender até aí. Mais do que isso, não dá. Não dá. Bonito, né? Que raciocínio, como a gente passa a amar Kardec, a admirar Kardec. Que raciocínio enxuto. Eu vou ler aqui essa observação, que eu não sei o que é quando ele se refere aqui, ó. Conseguimos medi-los, entretanto, ainda desconhecemos alguns aspectos dos princípios que produz, né? A luz, aquilo tudo. Aí está o raciocínio aqui, que ele diz assim: o texto original afirma em relação à causa de todos os fenômenos citados ao mesmo parágrafo. Entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz, uma vez que à época os conhecimentos da física, principalmente em relação à estrutura dos átomos, ainda não permitiam trazer à luz os princípios aludidos pelo codificador. Hoje, no início do século XXI, os conhecimentos acumulados, se ainda não permitem uma explicação definitiva desses princípios, já possibilitam uma abordagem bastante exata da natureza do seu funcionamento, o que recomendou a alteração efetuada substituindo o trecho original por ainda desconhecemos alguns aspectos dos princípios que os produzem. Tudo bem, é aquilo que a gente falou, como é que produz essa luz, como é que alguns aspectos a gente ainda não conhece, outros hoje já se conhece. Ficou bom até aí? Vamos continuar a aula que vem sobre a divisão de Deus. E isso aqui puxou pelo nosso raciocínio, né? Fez a gente pensar, não fez? Fez a gente raciocinar. Pois é, fez mesmo. É a visão de Deus. Ele bota aqui uns desenhos aqui. Vamos fazer a nossa prece?
a pedagogia não, eu não sei se... Os estudos mostram que um tempo de concentração para uma aula é de 45 minutos. Mais do que isso, você começa a ficar cansado. 45, 50, 20. Nós começamos com a palestra aqui com 45 minutos. Aumentamos para 50 por causa do passe de cura ali. Dá para aturar 5 minutos, até 50 é o limite. Mais do que isso, cansa. A gente fez aqui 10, 5, 10, 15. Nós fizemos 45 minutos de aula. É. Não dá para ir além, não dá, tem que parar mesmo. Nós fazíamos as nossas lives de 1h30. Eu sou empolgado, eu vou. Eu jogo uma quinta e vou porque eu gosto. Mas nem todo mundo. Mas nem todo mundo acompanha, então tem que respeitar esse tempo. Ó. Estamos 45 minutos. Parece que foi 2 horas, né? Ainda teve a outra aula. Parece que foi, mas essa parece que foram 2 horas. Raciocínio. Do Livro dos Espíritos, né? Porque tem que ler e concluir. O problema, vocês vejam como é difícil. A maioria não sabe ler e quem sabe ler não sabe interpretar. Aí você pega um texto daquele tamanho para você interpretar, fica impossível para a maioria das pessoas. Por isso que tem que ter alguém dissecando isso. Então vamos agradecer a Deus, a beleza do raciocínio do nosso Kardec, dos espíritos codificadores que passaram em revista toda esta obra. Agradecemos a Jesus, a luz que veio iluminar o mundo e que ilumina até hoje. Jesus que coordenou todo esse trabalho. Muito obrigado. Aos guias desta casa, que nos assessoram, que nos inspiram, que conosco têm caminhado, conduzindo-nos pelos braços. Muito agradecemos e pedimos perdão, muitas vezes pelas nossas infantilidades, pela nossa incipiência, pela nossa teimosia, enfim, pelas nossas rebeldias. Que esse pensamento ajuda-nos a amadurecer mais como espíritos imortais que somos. A nossa gratidão a todos vocês, ao nosso altivo que dirige a nossa casa com outros amigos queridos que não sabemos quem, aos guias, ao Baltazar, ao Antônio de Aquino, ao Dr. Erma, dentre tantos outros. A nossa gratidão aos espíritos mais simples, que muitos nos ajudam. A vocês, Elvira, Cidinha, Neuza, Lurdinha, Dona Ivone e tantos outros amigos, irmãos. Muito obrigado. Que Deus nos proteja, que Deus proteja a nossa casa, que Deus nos conduza o nosso pensamento e o nosso coração. Em nome desses amigos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, mas acima de tudo em nome do amor de Deus e de Jesus Cristo por todos nós, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.